Não sei, para você tá escrito que tá gravando? Para mim continua escrito que tá pendente. Então, Não. para mim apareceu, iniciou a Agora sim. gravação. Sim, Ai, que começou a pena. Mas gravar. enfim, Começou a gravar. tá bom. Começou a gravar agora, a gente vai conseguir pelo menos o debate com o pessoal, tá bom? Então, Almiro, depois o Itamar. Tá. Bom, tem algumas questões nesse capítulo aqui que eu achei bem interessante ou suscitaram dúvidas. Primeiro, bem no final já, não no final do capítulo, mas no final da nossa leitura ali, né? Antes dele começar o ponto 5, tá? Que é a ilustração da lei geral da acumulação capitalista, quando ele começa a ilustrar a lei na Inglaterra e tal. Uhum. Aí tem um parágrafo que diz assim: esse caráter antagônico da acumulação capitalista foi expresso de diferentes formas pelos economistas políticos, embora eles o confundam com um fenômeno em parte análogo, sem dúvida, porém essencialmente diferente, que ocorrem nos modos de produção capitalistas. Nos modos de produção pré-capitalistas, desculpa. E aí me veio aquela... que é uma discussão velha, porém, pelo menos para mim, ainda não superada, de que como o próprio Marx e o Engels fala, né, a história do mundo é a história da luta de classes, né? Quer dizer, e o capitalismo, de certa forma, seria o auge onde a gente conseguiu chegar, onde a exploração talvez seja menor do que nos períodos pré-capitalistas. E aí vem justamente esse fechamento que ele faz, né? Que é a acumulação gera concentração, gera centralização e gera exclusão, né? Aí vem o problema, só que sempre foi assim, e talvez agora, no capitalismo, sem querer fazer o papel do advogado do diabo, mas já fazendo, talvez agora seja o melhor momento que a humanidade esteja vivendo, né? Talvez não, mas vejam, o problema é que, tirando a sociedade primitiva, né? Quando que não houve exclusão? Quando que não houve uma minoria explorando uma maioria? Às vezes de forma mais velada, né? Como, por exemplo, no capitalismo, e às vezes de forma mais ostensiva, como na escravidão, né? Às vezes a gente conseguindo perceber o trabalho necessário e o trabalho extra, como enfim, né? A minha questão é essa. É uma questão bem geral, assim, só que para mim ela parece não tá respondida. Não sei nem se deu para entender a questão. Não sei se eu entendi, mas quando você diz assim, talvez o capitalismo seja o melhor, né? Depende, né? A gente precisaria ter feito um estudo, né, para saber, por exemplo, de fato, né, desde do início das primeiras sociedades mercantis, né, a gente tem sociedades de classe, né, sociedades, então, portanto, onde tem exploração, né. Agora, é preciso saber, né, por exemplo, se o capitalismo é um modo de produção com maior ou menor exploração. Eu tendo a interpretar da leitura a gente não tem dados, né? Isso é uma coisa importante. Eu nunca vi um estudo lá mostrando como é que era a extração do excedente por parte do senhor em relação ao escravo, a extração do excedente do senhor feudal em relação ao servo, e comparando com o capitalismo para ver se essas taxas de extração de excedentes são maiores, menores, né? A gente não tem esse estudo. Mas certamente me parece que a exploração, né, tanto no sentido de jornadas extensas, de jornadas intensas, de trabalho precarizado, parece que tenha atingido um auge aí no capitalismo, né? Isso é uma impressão que eu tenho. Agora, quando você fala é o melhor que nós alcançamos, em alguns aspectos é verdade. Né? Por exemplo, do ponto de vista da produtividade do trabalho. Sem dúvida.
Tanto que o Marx achava isso bastante importante, né? Que a gente atingisse esse grau de desenvolvimento das forças produtivas, a fim de permitir, de fato, uma sociedade socialista e depois uma sociedade comunista, né? Então, assim, em alguns aspectos, talvez, né, seja uma sociedade melhor, mas eu tendo a achar que, do ponto de vista da exploração do trabalho, eu acho que a gente atingiu o auge no sentido da maior exploração. É verdade que precisaria de um estudo, né? Eu estou dizendo isso na base do achismo, um estudo aí comparativo entre os modos de produção. Não sei se existe, se alguém souber, poderia contribuir com a gente. Mas eu tenho essa impressão, Almiro. Acho que é mais ou menos isso. Talvez não esteja respondido, né, no sentido que você disse, porque a gente não tem como fazer essa comparação aí entre os modos de produção. Então, não saberia mesmo. Você quer fazer mais colocações? O grau de exploração é difícil, né, de comparar. É difícil, mas... é difícil. Enfim, talvez até pela questão das tecnologias, talvez a condição de vida agora seja melhor do que na Idade Média ou na escravidão antiga, né? Mas aí também, até que ponto isso decorre do sistema capitalista, não. Até que ponto, eu acho que a gente pode colocar a seguinte pergunta, até que ponto maior número de mercadorias disponíveis representa melhor nível de vida, né? Então, eu não sei se o servo da Idade Média lá, ou mesmo o mestre artesão da Idade Média, tinha uma vida melhor, mais saudável do que um trabalhador assalariado do capitalismo, né? E tem tem outras questões que a gente poderia colocar aí, né? A questão da própria formação do sujeito, né? Eu vou dar um exemplo, o exemplo que a gente trabalha lá nos capítulos sobre a cooperação, divisão do trabalho e maquinaria. Quando a gente compara um artesão da Idade Média, ele era nitidamente um sujeito mais completo, mais complexo do ponto de vista do conhecimento do que um trabalhador assalariado de hoje. Esse trabalhador assalariado, ele com toda certeza tem um conhecimento muito mais parcial tanto do seu processo de trabalho quanto da vida, né, como um todo. Então, eu acho que tem esse aspecto também muito pouco desenvolvido do impacto que o desenvolvimento das forças produtivas à la capitalismo trouxeram aí para o desenvolvimento do próprio sujeito enquanto ser humano, né? Então, não sei, realmente é difícil de dizer. O meu achismo seria dizer que o capitalismo é pior aí em termos de precarização do sujeito enquanto ser humano, de um modo geral, eu acho, né? Enfim. Bom, você deve ter mais questões para colocar, mas daí vamos rolando, tá bom. A Luísa, você está com a mão levantada ainda, você quer falar ou você só esqueceu? Eu queria falar só uma coisa sobre essa questão da suposta modificação para melhor das condições do trabalhador, né? O próprio Marx sempre fala, né, que existe uma possibilidade de melhora salarial, né? E mesmo que isso não resulte no final numa melhora efetiva, né, para a classe trabalhadora, né? Ele fala que existe uma melhora do quê? Desculpa, eu não entendi. Ele próprio fala que é possível que exista uma melhora uma melhora nominal não, uma melhora nominal nos salários e não existe uma melhora real. Ah, sim. Uhum, entendi. Quer dizer, a gente crê que a gente está vivendo numa realidade de evolução evolução não, de uma questão de melhora da classe trabalhadora, mas na realidade não é, né? É uma melhora simplesmente nominal e não real.
Eu acho que é mais ou menos o seguinte, né? Há um aumento da produtividade do trabalho que não é compartilhado com os trabalhadores. Acho que isso é um ponto importante, né? Então, o aumento da produtividade do trabalho que nós atingimos hoje no capitalismo permitiria, por exemplo, que a classe trabalhadora trabalhasse bem menos, né? E pudesse desfrutar de outras coisas que não só uma vida de trabalho. Mas como a produtividade do trabalho ela é apropriada, as vantagens dela, né, é apropriada pela classe detentora do capital, né, dona do capital, então esse benefício não chega à classe capitalista, à classe trabalhadora. Então realmente parece isso mesmo, né? Parece haver uma melhora, né? Mas se a gente for analisar do ponto de vista real, acho que não mesmo. É isso? Vou passar a palavra para o... Deixa eu ver quem está na minha lista aqui. Eu vou passar a palavra para o Itamar. Diga lá, Itamar, tudo bem? Bom, galera, boa noite aí a todos. Estamos passando por um frio terrível. Acabou de nevar ainda há pouco aqui em Santa Catarina de novo. Agora à tarde. Aqui está exatamente 6 graus, mas vai chegar a -1, segundo a previsão. 2 dias seguidos já de neve aqui em Santa Catarina. Bom, Daiane, eu encerro a minha participação, né? Felizmente, daqui a pouco eu tenho aula. E queria já agradecer de antemão o carinho de você, né, a todos nós, e dizer que foi um curso excelente, né? E como eu participo do nosso núcleo de políticas públicas e sistema financeiro, que é o Unesfi, né? Certamente em breve a gente gostaria de entrar em contato com vocês, de repente a gente fazer alguma parceria no futuro, né? Porque esse modelo de curso de extensão realmente é show de bola, né? E eu fiquei muito feliz de ter tido a oportunidade e a chance de poder fazer esse curso, tá? Então, eu gostaria só de colocar 2 questões, sendo uma, não é diretamente para você, viu, Daiane? Se você não quiser comentar, né? Porque lendo esse capítulo, pelo menos até onde eu pude ir, né? Porque infelizmente a parte histórica ali, quando começa a Inglaterra e tudo, não deu tempo de ler, né? Mas aí eu vou recuperar depois. Talvez pudesse ter feito essa pergunta para o Klaus, quando ele apresentou o método, porque lendo esse capítulo eu viajei aqui, passou um filme, porque como Marx cita Malthus e fala em população, ele fala em algum momento a população trabalhadora, né? E aí me remeteu à questão do método, quando Marx elabora o método da crítica da economia política no livro Para a Crítica da Economia Política, que ele parte da ideia de população, né? Então aí me parece que lendo essa parte do Capital, lá no método da economia política, no Para a Crítica, quando ele fala em população, na verdade está subentendido a população trabalhadora. Agora me passou esse insight lendo esse, porque aqui ele cita Malthus e tudo, né? E faz o vínculo entre a população e o crescimento da população trabalhadora, para daí falar sobre o Exército Industrial de Reserva, né? Então, me parece, e por isso que eu divido com você essa tese, né? Que a gente poderia depois ter perguntado ou perguntar para o Klaus no futuro, se lá no o método da economia política, quando ele começa a trabalhar o método no Para a Crítica da Economia Política, quando ele fala que a economia clássica parte da população, no conceito que ele está falando, está subentendido também, lendo essa parte aqui da acumulação, da Lei Geral da Acumulação Capitalista, ele faz a relação com a população trabalhadora, né? Então, me parece que lá no método, quando ele fala população, que ele vai dizer população sem classe social, sem valor de uso, valor de troca, mercadoria, né? Então, me parece que está subentendido também população trabalhadora, né? Na verdade, ele está falando também dos trabalhadores, né? Então, fica aí como um insight lendo o texto, tá? Então, não é uma pergunta diretamente para você, né? Mas aí eu vou olhar com outro olhar quando eu releio o método para a crítica, quando ele fala
que começa a partir da ideia de população, que, na verdade, né, como ele fala também, capital e trabalho, obviamente ele também está falando dos trabalhadores, né? Então, na verdade, o conceito de população poderia ser estendido para a população trabalhadora, lá, já no método, né? Esse é o primeiro insight. A segunda questão que eu gostaria de colocar é que aqui o Marx fecha a sua visão política de sociedade. Aqui ele praticamente define sua posição política em relação à crítica à sociedade capitalista burguesa. E aí fica muito claro para ele que não há caminho para a reforma do capitalismo. A única alternativa é a destruição do capitalismo, ou seja, pensar uma nova sociedade. Porque, veja, além do trabalhador sofrer toda a exploração através da produção da mais-valia, do trabalho não pago, o capitalismo não resolve a possibilidade de uma ampla parcela da sociedade de ter condições reais de vida, porque ela já nasce desempregada, ela vai ficar inempregável. E isso me remete para a época do Fernando Henrique Cardoso, que o próprio sociólogo Fernando Henrique Cardoso, na presidência, usou esse mesmo termo. Ele dizia todas as letras, na época dele, do primeiro período de governo, quando a gente passou pela reestruturação produtiva, e a gente começou a fechar fábricas centenárias na região do ABC, né? Na reestruturação do capitalismo no Brasil. Ele falou com todas as letras. Tem uma parcela da população brasileira que é inempregável. E eu nunca esqueci desse termo, né? E aqui o Marx fala sobre isso, quando ele fala das 3 camadas. Então, eu penso que usar o conceito das 3 camadas dele como pista para pensar o mundo atual significa um caminho rico para a gente pensar o mundo contemporâneo, o país que nós estamos vivendo, né? Então, me parece que aqui fica claro a proposta política de Marx. O capitalismo, ei, trabalhadores, não serve, porque tem uma parcela da sociedade que jamais vai ser empregada, ela não vai conseguir ter condições de vida jamais. E aí, se ela vai ser pobre, se ela vai ser trabalhadora informal, não interessa. Aí eu penso que a relação que ele faz com a ideia de população, porque ele cita Malthus, veja que ele tem ali uma passagem longa para citar Malthus, né? E ele vai dizer de maneira clara que o capitalismo é inverso ao crescimento da população, ou seja, ele não resolve a condição de dar condições de vida para uma parcela significativa da população, que independente do tipo dele estar dentro das 3 camadas que ele coloca, não vai ter condições de vida jamais. Ou seja, é um sistema que, no mínimo, provoca o surgimento de pobres ou miseráveis, que não vão ter condições de vida e de existência digna de vida. Então, para mim, como sociólogo, né, mais um capítulo. Você percebe ali várias sínteses, né? Onde ele faz sempre as sínteses, que eu chamo de síntese da sua visão política, né? Da sua crítica a esse modelo de sociedade. Então, no meu modo de ver, mesmo sem ler o livro 2 e o 3, se ele tivesse em seguida escrito o capítulo sobre o Estado, teria fechado a sua contribuição do ponto de vista da crítica ao capitalismo, a esse modo de produção, e também de pensar uma alternativa política de saída do capitalismo. Então, se ele escrevesse ali o capítulo sobre o Estado, né, que ele estava prevendo logo no final do livro 3, que ele jamais conseguiu escrever, embora em outras obras vai aparecer a noção de Estado em Marx, né? Inclusive o Norberto Bobbio tem um livro, Nem contra Marx, nem a favor de Marx, onde ele tem um capítulo específico para elaborar a teoria de Estado em Marx, né? Em várias obras que ele foi recuperando. Então, me parece que aqui já estaria completado a sua obra. Mas, não contente, ele ainda me escreve o livro 2 e o livro 3 para prosseguir, né? Então, assim, ó,
Tem um trecho aqui na página 707, na Boitempo, onde me parece que ele resume muito bem. Ó. Ela constitui um exército industrial de reserva, né? Ele está falando do capitalismo, né? Da sociedade capitalista, disponível, que pertence ao capital de maneira tão absoluta como se ele o tivesse criado por sua própria conta. Ela fornece as suas necessidades variáveis de valorização, o material humano sempre pronto para ser explorado, independente dos limites do verdadeiro aumento populacional. Então, o capitalismo não está nem aí para o tamanho da população. Então, assim, Daiane, não seria nem uma pergunta, né? Seria, então, a minha síntese que eu pude aprender, né? Como, aí pensando não tanto como economista, mas como cientista político, desse capítulo e como síntese da obra do Capital como um todo, na minha percepção, na minha leitura até aqui. Ok? Legal, Itamar. Você trouxe... Seria esse o comentário e, mais uma vez, agradecendo aí pela oportunidade, porque eu me inscrevi, talvez na 10ª hora ali do prazo e consegui a chance de participar do curso, né? Então, queria agradecer a você pelo carinho, pela gentileza e dizer que nós aqui no Nesfi, na UFSC, certamente vamos entrar em contato com vocês na Universidade Federal do Paraná e quem sabe quando a gente puder estar em condições melhores no curso presencial, a gente fazer algum tipo de parceria, né? Seria legal, isso, então. Obrigada, Itamar. Não, eu quero comentar umas coisas que você disse. Não, você trouxe coisas bem interessantes. Começando pelo fim aí, sobre essa síntese que você diz, né? Isso é bem importante de ser aprendido mesmo, né? Porque, veja, o capítulo chama a Lei Geral da Acumulação Capitalista, né? Então, o que o Marx está dizendo é que existe um resultado, né, geral, né, que o processo de acumulação capitalista necessariamente produz. E esse é o ponto importante da questão, né? É a reprodução do capital, é a acumulação do capital que produz esse resultado. Qual o resultado? O Exército Industrial de Reserva. Então, o Exército Industrial de Reserva, ele é um resultado necessário, eu diria até funcional, para o próprio modo de produção capitalista, né? Ele é necessário para que os salários se mantenham em patamares baixos, adequados, né? A maior extração aí da mais-valia possível, né? Então, assim, entender a lei geral da acumulação capitalista como um resultado, né? Primeiro, um resultado do processo. E quando você diz assim, olha, é preciso ler esse capítulo para a gente saber que o capitalismo não tem solução. É isso mesmo, porque o capitalismo resulta nisso. O capitalismo resulta em desemprego, para resumir a história, né? O próprio processo de acumulação de capital produz desemprego. Esse é o resumo da ópera, tá? Então, eu acho que você aprendeu bem a questão, fez uma boa síntese aí nesse sentido. Quando você fala do Malthus, aí também é bem interessante, porque o Marx está fazendo uma crítica ao Malthus, né? Não sei se todo mundo conhece aquela expressão, a lei de Malthus, né? Todo mundo sabe, né, que é aquela coisa lá dos alimentos crescem em progressão aritmética e a população cresce em progressão geométrica. Então, o Marx está atacando justamente essa proposição do Malthus, né? E aí ele vai dizer assim, olha, o Malthus, ele tem uma lei populacional, vocês devem ter lido essa expressão aí, o Malthus tem uma lei populacional que o problema da lei populacional dele é que é uma lei absoluta. Então, agora eu vou mostrar para vocês a lei populacional do capitalismo, que é uma lei relativa, né? Por que é relativa? O Marx vai dizer, tem gente demais? Sim, tem gente demais, mas não de forma absoluta, de forma relativa. Relativa a quê? Relativa às necessidades de acumulação do capital, relativa às necessidades de valorização do capital. O capital não precisa de toda essa gente. Então, é por isso que a lei populacional do Marx é uma lei relativa, enquanto a lei populacional do Malthus é uma lei absoluta, porque ele está considerando um crescimento demográfico da população, né? E o Marx não está considerando isso, ele está considerando o fato de que o crescimento do capital não absorve
a força de trabalho, independentemente de qual for o crescimento vegetativo da população. Esse é o ponto, né? Não adianta a população crescer pouco, né? Não adianta a gente pregar abstinência, como o Malthus fez, né? O Malthus falava que os pobres não tinham que ter filho, porque era um problema isso daí. Só quem tem dinheiro, só quem é rico tinha que ter filho, que daí a gente resolvia o problema da pobreza. Então, o Marx está se colocando contra isso, está dizendo assim, ó, não importa o crescimento vegetativo da população, o capital sempre vai criar um excesso relativo de população, um excesso em relação às necessidades de acumulação do capital. E por que ele sempre vai criar isso? Porque os capitais tendem a acumular mais-valia com composição sempre crescente. Esse é o resumo da ópera, né? Então, acho que é isso. Você tinha falado mais alguma coisa, mas agora eu esqueci. Mas se eu lembrar, eu comento, tá bom? Não, eu que agradeço, Itamar, pela tua participação, pela tua contribuição, sempre estar participando aqui, falando com o pessoal. Então, eu acho que foi bastante valiosa a tua participação aqui também. Isso que você fala, depois o Lenin, né, para pensar o socialismo na Rússia, ele vai colocar isso de maneira clara, né? Você tem crianças, você tem os velhos, etc., que não vão trabalhar, né? Não tem necessidade, né? Então, isso é muito interessante. Então, ele desmistifica muito essa tese do Malthus, né? Eu me senti muito contemplado nesse sentido, né? Beleza, então, Daiane, obrigado pelo carinho aí de sempre. Valeu. Obrigada, eu que agradeço. Agora eu vou passar a palavra para a Júlia, depois o André. Pode falar, Júlia. Boa noite, pessoal. Então, eu fiquei com algumas dúvidas, na verdade, assim, Daiane, que é o seguinte, agora vocês, até falando aqui, até então, acho que uma delas, acho que está certo, que era realmente essa relação mesmo, né, que a acumulação, ela gera, precisa, né, ela necessita da pobreza, né, ela precisa desses trabalhadores não contratados ou não pagos, né, esse exército, essa superpopulação, né? Eu até tinha pegado aqui um parágrafo, mas eu acho que isso já foi sanado, já tá, é isso mesmo, né? Eu estava com dúvida se eu tinha entendido isso. Mas, na verdade, eu não entendi muito bem quando você fala dessa diferença entre a superpopulação relativa e o exército industrial de reserva. Qual é exatamente essa diferença? Eu não compreendi. Não, a diferença é só o seguinte, ele vai descrever, ele vai dizer assim, ó, inclusive, deixa eu pegar aqui, quando ele começa aqui no... Ai, tem que tirar minhas luvas. Acho que eu já passei, deixa eu ver aqui no item 4. No item 4 aqui, pessoal, aqui. Ele vai dizer assim, Então, ele vai dizer assim, ó, logo no início do item 4, ele vai dizer assim, ó, abstraindo as grandes formas periodicamente repetidas, que é a mudança das fases do ciclo industrial lhe imprime, de modo que ora aparece agudamente nas crises, ora cronicamente nas épocas de negócios fracos, ela possui continuamente 3 formas, né? Ela quem? A superpopulação relativa, ou o exército industrial de reserva. Então, ela possui 3 formas. Aqui na minha tradução, líquida, latente e estagnada. E aí ele começa a explicar, a líquida, latente e estagnada, e em um certo momento, ele fala assim, depois que ele explicou as 3, daí ele fala num parágrafo que ele começa assim, finalmente, o mais profundo sedimento da superpopulação relativa habita a esfera do pauperismo. E daí começa a explicar o que é o pauperismo, o lumpenproletariado, babá. Então, isso daí, pessoal, veja, é uma 4ª categoria, que ele não tinha listado naquelas 3 antes. Então, o que eu tendo a entender, né? Eu tendo a entender que é o seguinte, a superpopulação relativa é um reservatório de força de trabalho que contempla o exército industrial de reserva nas suas 3 formas, que são pessoas que não estão empregadas pelo capital, mas podem ser recrutadas se o capital necessitar, tanto que é um exército da reserva, né? Fazendo analogia com a própria ideia de exército, né? Então, a superpopulação relativa, ela contempla essas 3 formas, no que eu estou chamando de exército industrial de reserva, e contempla mais uma porção de pessoas, que é o lumpenproletariado, que é o pauperismo.
essas pessoas são superpopulação relativa, mas não são exército industrial de reserva. Por que não são exército industrial de reserva? Porque não são recrutáveis pelo capital. Porque são pessoas tão degradadas, sei lá, fisicamente, psicologicamente, que são impossíveis de serem contratadas pelo capital. Essa é a minha interpretação dessa parte, tá? Então, a diferença seria assim, a superpopulação relativa é uma coisa maior e dentro dela tem duas coisas. Tem o exército industrial de reserva, dividido em 3 camadas, e tem o pauperismo ou o lumpenproletariado. Não, beleza, entendi. Que seria essa marginalidade total, né? Aqueles que realmente não vão ser... A gente poderia pensar os moradores de rua, por exemplo, pessoas que ficaram muito, muito à margem mesmo, né? Como uma consequência, às vezes até serve, né? Como um modelo, olha, não vai ficar, não, você pode chegar lá, então aceita aí qualquer trabalho, que senão você sai até da reserva, né? De repente, né? Exatamente. Uma pessoa, um morador de rua que está em condições psicológicas tão degradadas que jamais vai poder participar de qualquer tipo de processo produtivo, por mais simples que ele seja, né? Porque a pessoa realmente já não tem mais, né? Nenhuma condição de trabalho, enfim. Então, é por isso que concorrência, né? Com o trabalhador, né? Exatamente, por isso que eu tendo a entender assim. Mas veja que o texto não é muito claro, né? Ele ali no título, ele diz diferentes formas de existência da superpopulação relativa. Diferentes formas de existência. Ele vai dizendo, vai falando, então, às vezes ele usa superpopulação relativa, às vezes ele usa exército industrial de reserva, isso não está absolutamente claro. Fui eu que dei esse rumo da interpretação. Beleza. Beleza. Eu até peguei aqui um outro trechinho, se me permite aqui, que eu acho que fala um pouco do que o Almiro estava falando, né? Que eu até grifei, que eu acho que tem a ver, que é aqui na página da 695, que ele fala sobre essa relação entre a exploração dos escravos e dos assalariados, né? Mas ali bem no início ele fala assim... Tá no item 5 ou tá no item 4? Não, acho que está no item... peraí, no item 1 mesmo. Ah, no item 1. No item 1. Uhum. Eu acho. Tá, pode falar que eu estou tentando achar. Pode ler. Ele fala o seguinte. Mas assim como a melhoria... Fala. Desculpa, só para ajudar. É depois de uma longa citação, uma citação que vai 2 páginas. É num parágrafo que começa aqui na nossa edição, assim, sob as condições de acumulação até aqui supostas, como as mais favoráveis, aí um pouquinho mais abaixo. Enfim, ele, não sei se você achou, Daiane, mas ele fala o seguinte, é rápido até, né? Eu não achei, mas pode ler, assim pode ler. Então, ele fala assim, mas assim como a melhoria de vestuário, alimentação, tratamento e um pecúlio maior não suprimem a relação de dependência e exploração do escravo, tampouco suprimem as do assalariado, né? O aumento do preço do trabalho, que decorre da acumulação do capital, significa apenas que, na realidade, o tamanho e o peso dos grilhões de ouro que o trabalhador forjou para si mesmo permitem torná-las menos constringentes. Nas controvérsias sobre essa questão, deixou-se geralmente de ver o principal, a saber, a diferença específica da produção capitalista. A força de trabalho é comprada aqui não para satisfazer, mediante seu serviço-produto, as necessidades pessoais do comprador. O objetivo perseguido por esse último é a valorização do seu capital. É a produção de mercadorias que contenham mais trabalho do que o que ele paga, ou seja, que contém uma parcela de valor que nada custa ao comprador e que ainda assim realiza-se mediante a venda de mercadorias. Então, a exploração... acho que ele até pensa, né? Tem várias controvérsias, né? Mas a exploração continua, não sei se seria menos explorado ou não, né? Realmente. Até porque também os trabalhadores, tem uma outra parte que ele fala, né? Que eles não têm mais, eu perdi essa parte que eu grifei, que no modo capitalista o trabalhador ele não tem nenhum meio de produção, ele está desprovido de meios de produção, né? Então ele precisa vender sua força de trabalho, não tem muita outra opção, né? Então ele vai ser explorado de algo, né? Isso, eu acho que
o que o capitalismo promove promove aquelas mistificações, né? Então, na aparência pode até parecer que o trabalhador assalariado do capitalismo é um trabalhador que está em melhores condições do que um mestre artesão ou do que um servo da Idade Média, né? Mas eu acho que só na aparência, viu? Só na aparência mesmo, porque se a gente for comparar assim, em termos de grandeza relativa, né? O capitalismo atingiu o maior nível de desenvolvimento das forças produtivas e também de riqueza, né? Acumulada por parte da classe dominante, da classe que possui os meios de produção. Vis-à-vis a uma classe trabalhadora que atingiu o menor nível de apropriação daquilo que ela própria produz. Então eu acho que na essência da coisa mesmo, a classe trabalhadora sofre uma maior exploração e degradação das condições de trabalho e de vida do que em outros modos de produção. Com isso, eu não quero dizer que seria melhor a gente voltar para o feudalismo, né? Não significa isso. O negócio é avançar, se apropriando do desenvolvimento dessas forças produtivas em prol de toda a sociedade, e não um retrocesso, né? Que às vezes a gente ouve umas coisas dessas, né? Parece que o Marx está dizendo que no feudalismo era melhor. Não, não se trata disso. Trata-se de discutir como é que a gente pode avançar no sentido de uma melhor distribuição do desenvolvimento das forças produtivas, né? E daí, na ideia do Marx, tudo está relacionado com a propriedade privada, né? Então, para ele, o grande mal de todas as sociedades de classe é justamente a propriedade privada, né? Então, por isso que ela deve ser abolida a fim de a gente atingir uma sociedade mais evoluída, por assim dizer, né? Beleza, Julia? Obrigado pela tua colocação, muito boa. Acho que agora é o André que está com a mão levantada aqui, deixa eu dar uma atualizada. Pode falar, André. Oi, boa noite a todos aí, boa noite, professora. Boa noite. Então, essa coisa que você estava comentando, né, sobre essa questão dos super pobres, assim, né, da extrema pobreza, eu sinto um pouco a tese do Foucault, né, no Vigiar e Punir, ela vai um pouco nessa direção, né, ele diz que a função da prisão, né, na nossa sociedade é justamente destacar esses super pobres como sendo marginais, né, e como sendo potenciais criminosos, tal. Então é um pouco assim que, digamos assim, que a função da prisão não é tipo, sei lá, punir o criminoso, ou enfim, a gente sabe, né, que tem vários problemas aí. E ele, inclusive, o Foucault, ele faz várias citações do Marx, né, sobre essa questão da população também, lá no Vigiar e Punir, assim, né, um pouco destacando essa questão, assim, né, então ele diz que enfim, que tem essa relação, né, de que essas pessoas, elas existem e elas cumprem, né, dentro da nossa sociedade essa função de representar o vilão, né, de representar a pessoa má, enfim, de representar digamos assim, de moralizar, né, de moralizar o mal na nossa sociedade, né, de representar essa moralização da miséria, digamos assim, né, não, as coisas estão tão ruins, tão más porque existem pessoas más e não porque a estrutura da nossa sociedade que tá errada, né. Então ele diz que essa é a tese do Foucault lá no Vigiar e Punir, né. Então, além, né, de cumprir essas outras questões aí que o Marx coloca, né, de baixar, enfim, o valor dos salários e também é uma questão estrutural, né, no sentido de que a própria concorrência, né, entre as empresas faz com que aconteça esse movimento, né. Então, as empresas, que nem a gente viu lá na parte sobre a maquinaria, né, então as empresas, elas concorrem entre elas, elas vão aumentando a eficiência, no que elas aumentam a eficiência, elas aumentam a taxa de mais-valia que elas conseguem, né, a taxa de mais-valia não, né,
De modo geral, a taxa de mais-valia, né? Não é necessariamente que ele vai se apropriar, mas é a taxa de mais-valia. Mas ele consegue se apropriar, né, de um valor acima da média, né? Porque ele É a mais-valia extra que o Almir adora. Isso. E aí, Lucro extraordinário. Só que aí, a partir disso, quando essa tecnologia começa a se estabilizar, esse valor, né, diminui a taxa de mais-valia e aumenta o desemprego. Então, são vários movimentos, né, dentro da relação entre, enfim, os capitais aí que levam para isso, assim, né. Inclusive, acho que isso também tem a ver, daí com relação, né, acho que uma coisa que o Miro estava falando lá, que me lembrou aquela discussão que a gente teve semana passada sobre a questão da educação, né? Então, assim, indiretamente, né, o capital, ele determina a nossa educação, né? Então, a gente passa a vida inteira, às vezes, né, estudando para poder, sei lá, a vida inteira, ou sei lá, 10 anos da vida, 15 anos da vida estudando para poder, enfim, adquirir uma graduação, para você poder vender a sua força de trabalho, para você, né, aumentar o valor que você vai conseguir vender a tua força de trabalho, né? Então, e aí, daí em torno dessa questão, né, dos males que o capital causa na nossa vida, gira, enfim, tudo em torno da questão do fetichismo, né, da mercadoria, ou da alienação, né? Aí, enfim, tem um monte de psicólogo marxista aí para falar sobre isso, mas eu gosto bastante do Christian Dunker e de outro pessoal aí que fala bastante sobre isso também, né? A questão é que daí o capitalismo, ele vai entrando na vida da gente, né? Ele vai penetrando, enfim, na nossa forma de viver, de levar a vida. É mais, assim, uma coisa que é super invasiva, né? E vai até a própria coisa do celular, né? Hoje a gente tem celular, carrega no bolso e você está o dia inteiro sendo bombardeado com publicidade quando você está num canal no YouTube, ou quando você está, enfim, em várias coisas. Então, isso também é o capital entrando, né, em vários poros, na verdade, que a gente teria de respirar para ficar... Eu tinha um amigo que ele trabalhava em banco, acho que era no Banco do Brasil que ele trabalhava. Aí ele falava que sempre que ele passava na frente de uma agência do banco era assédio moral. E é um pouco isso, né? Assim, a gente está o tempo todo sendo assediado pelo capital, todos os dias, 24 horas por dia, né? Então, também isso... E aí, enfim, tem todas as outras questões daqueles... Que começa lá no capítulo 1, primeiro parágrafo do Capital lá, né? Que ele fala que a mercadoria está aí para satisfazer uma necessidade da fantasia, né? E não do estômago, ou, enfim, as duas necessidades, mas também as necessidades da fantasia, né? E isso também, né, vão sendo criadas novas necessidades, né, que não necessariamente satisfaz. A gente tem, enfim, a gente vive um monte de frustração, né, de quando a gente compra alguma coisa e quando você vai ver não era bem o que você queria, aquilo não, enfim. Aí essa é uma questão mais relacionada com essa questão da nossa vida como consumidores também, tal, mas como trabalhadores, né, daí tem a questão da alienação. Aí, falando sobre essa questão, né, de uma forma mais concreta, assim, como o próprio Marx coloca, acho que tem lá na página 720 da Boitempo, que é na seção 4 do capítulo. Eu vou ler aqui, é um trecho mais ou menos longo, mas acho que ele meio que sintetiza essa relação, como ela é vivida pelo trabalhador, assim, né? Eu vou ler aqui, daí vou comentando, acho que aos pouquinhos, assim. Então, tem aqui um pedaço que ele diz assim: a lei segundo a qual uma massa cada vez maior de meios de produção, graças ao progresso da produtividade e do trabalho social, pode ser posta em movimento com um dispêndio progressivamente decrescente de força humana, é expressa... Para um pouquinho aí. Para Oi? um pouquinho aí. Para um pouquinho aí, ó. Isso daqui a gente resume com a seguinte expressão: aumento da composição do capital. O que ele acabou de ler aqui significa aumento da composição do capital. Pode continuar.
Então, essa lei ela é expressa no terreno capitalista, onde não é o trabalhador quem emprega os meios de trabalho, mas estes o trabalhador, da seguinte maneira, né? Quanto maior a força produtiva do trabalho, tanto maior a pressão dos trabalhadores sobre seus meios de ocupação. E tanto mais precária, portanto, a condição de existência do assalariado, que consiste na venda da própria força com vistas ao aumento da riqueza alheia ou à autovalorização do capital. Em sentido capitalista, portanto, o crescimento dos meios de produção e da produtividade do trabalho, num ritmo mais acelerado do que o da população produtiva, se expressa invertidamente no fato que a população trabalhadora sempre cresce mais rapidamente do que a necessidade de valorização do capital, né? Então, ele está falando, né, sobre essa relação, né, de inversão. Então, quanto mais cresce a produção, a população cresce muito mais, né, do que a produção, né? Então, a população trabalhadora cresce muito mais rapidamente em relação às necessidades de valorização do capital, graças ao aumento da produtividade, né? Se a gente não tivesse um aumento da produtividade, se a gente não tivesse continuamente mecanizando os processos produtivos, esse crescimento da população trabalhadora não seria tão grande a ponto em relação às necessidades de valorização do capital. Desculpe, estou te interrompendo, mas é isso. É que o crescimento ele é relativo, né? Ele não é um crescimento absoluto. Não quer dizer que a população absolutamente cresce mais, né? Quer dizer que a produtividade aumenta e aí a necessidade do capital de empregar a população diminui, né? E ao mesmo tempo, ele está falando sobre a questão da alienação, né? Que é assim, então eu, enquanto aquele que está vendendo a minha força de trabalho, sou cada vez mais pressionado para aumentar a produtividade, né? E aí isso vai, enfim, ter consequências na minha vida pessoal, né? E aí ele vai falar mais sobre isso na continuação aqui. Então ele fala assim, ó, na seção 4, ao analisarmos a produção do mais valor relativo, vimos que no interior do sistema capitalista, todos os métodos para aumentar a força produtiva social do trabalho aplicam-se à custa do trabalhador individual. Todos os meios para o desenvolvimento da produção se convertem em meios de dominação e exploração do produtor. Mutilam o trabalhador, fazendo dele um ser parcial, degradam-no à condição de um apêndice da máquina. Deixa eu só interromper, de novo, transformando num ser parcial. Então, é quando ele está comparando esse trabalhador assalariado do capitalista com aquele trabalhador completo do final da Idade Média, né? Com aquele artesão que possuía um grau de conhecimento de todo o processo produtivo infinitamente maior do que esse trabalhador agora consegue. Então, por isso que o Marx diz que mutila o trabalhador, transforma-o num ser parcial, né? Pode continuar. Então, degradam na condição de um apêndice da máquina, aniquilam o conteúdo do seu trabalho ou transformá-lo num suplício, alienam ao trabalhador as potências espirituais do processo de trabalho, na mesma medida em que a tal processo se incorpora à ciência como potência autônoma. Desfiguram as condições nas quais ele trabalha, submetendo durante o processo de trabalho ao despotismo mais mesquinho e odioso, transformam seu tempo de vida em tempo de trabalho, arrastam sua mulher e seu filho sob a roda do carro de agrenado capital. Né? Então, isso... Enfim, tem bastante coisa, assim, que ele está falando aqui, mas essa coisa, né, do parcial, a gente tem bastante essa experiência, assim, né, na vida cotidiana, assim, de amigos, ou às vezes de parentes, enfim, que quando perdem o emprego, entram, né, nessa pira, assim, né, de... A pessoa não sabe fazer mais nada, né, da vida, assim, tipo, ela não, às vezes o cara trabalhou numa máquina, ou às vezes o cara tem um conhecimento específico sobre um software lá que ele usa na empresa que ele trabalha, ou às vezes ele, enfim, só sabe fazer aquela função, né, e aí quando ele é demitido, ou enfim, perde o emprego, enfim, de alguma forma tem que mudar de área, alguma coisa assim, a pessoa entra em depressão, fica desesperada, não sabe o que fazer, né, justamente por causa dessa relação, né, da ciência. A ciência ela entra dentro digamos, do processo produtivo como máquina, né, ou às vezes como um conhecimento que vai estar ali materializado num software ou materializado em alguma coisinha ali, e o trabalhador não tem que aprender, né, não tem que aprender física, não tem que aprender química, não tem que aprender
não tem que saber nada, né? Ele só tem que saber apertar o botão lá, operar aquela máquina, e aí ele passa 10, 15, 20, 30 anos da vida dele fazendo aquilo e de repente ele já não sabe fazer mais nada, né? Então, a tal da o processo de alienação visto de uma forma bem mais concreta, assim, né? Mas era mais isso, assim, que eu queria trazer. É isso mesmo, eu acho que foi uma excelente passagem que você pincelou aqui, que dá um resumo bom do que de quais são os impactos da lei, né, sobre a classe trabalhadora, né? Entendendo a lei aí como esse processo necessário, inerente do modo como os capitais se acumulam, né, sempre com composição crescente, produzindo essa superpopulação relativa. Então, isso daí gera todos esses efeitos aqui que você falou sobre a classe trabalhadora. Eu acho que foi uma passagem boa essa daqui. E a gente mesmo, né, enquanto trabalhador, assim, também entra nessa coisa, né? A gente precisa trabalhar para sobreviver, né? Então é sempre então ao mesmo tempo você precisa, entre aspas, você precisa se capacitar, né, para aquilo, para poder vender a sua força de trabalho, e tem que você mesmo se pressiona, né, para esse desespero, assim, né, de não ter o que fazer da vida se você não estiver vendendo a sua força de trabalho para um capitalista, assim, né? Então é um pouco esse movimento também. Tinha só mais um trechinho aqui que eu queria ler, que está no finalzinho desse parágrafo. Daí ele fala sobre isso, né, que enfim, quanto mais você trabalha de forma alienada, né, quanto mais você trabalha lá, mais parece que o capital ele vai te prendendo a essa, né, a essa necessidade de trabalhar, né? E aí ele no final desse parágrafo ele fala assim: ela ocasiona uma acumulação de miséria correspondente à acumulação de capital, né? Então esse aprisionamento do trabalhador ao capital, né? Portanto, a acumulação de riqueza num polo é ao mesmo tempo a acumulação de miséria, o suplício do trabalhador, a escravidão, a ignorância, a brutalização e a degradação moral no polo oposto. Isso é do lado da classe que produz seu próprio produto como capital. Então, tipo, ele, né? É isso mesmo. A acumulação, né, tipo, é como assim, porque assim, a gente pensa muito a questão da acumulação capitalista, pensando ela como se fosse uma acumulação, entre aspas, materialista no sentido do materialismo vulgar, né? No sentido, porque tem uma concepção de materialismo que é essa ideia de que, enfim, só existe vida material e as coisas são, né, não existe espírito, né? Não existe alma, não existe essas coisas todas, é como se tudo isso fosse uma ilusão, assim, né? E, na verdade, quando você pensa do ponto de vista do materialismo histórico, né, ou do materialismo que o Marx tá trazendo aqui, todas essas coisas, elas existem, né? Então, existe o lado emocional das pessoas, existe, enfim, a espiritualidade num sentido da cultura que a gente vive, das festas que a gente tem, né, enfim, de várias coisas na nossa vida que enfim, que fazem parte da nossa vida, né? E aqui o que eu entendo, né, dessa parte que o Marx está trazendo aqui é justamente que esse trabalho alienado, ele tira isso da gente também, né? Essa capacidade de, digamos assim, de fazer poesia, de fazer festa, né? De criar arte, enfim, de outras coisas, né? Elas também são sugadas junto com essa capacidade de criar riqueza, né? Então a riqueza, ela não é uma riqueza que é só material, ela também é uma riqueza que é espiritual, assim, nesse sentido. Mas era isso. É isso aí. É isso aí, André. Obrigada pela tua contribuição. Bem interessante essa passagem que você colocou aí. Faz um resumo aí do que realmente o capítulo pretende, né? Deixa eu ver quem está na vez aqui. Bom, o Périx tinha levantado a mão, mas baixou. Então, eu vou passar a palavra para o Almiro. Pode falar, Almiro. Desculpa. Daiane, eu queria compartilhar a leitura que eu fiz e ver o que tu acha. Sim, colegas também, né? Sério. Da diferença ali entre
superpopulação relativa e o exército industrial de reserva. Tá? Me parece que o Marx toma os dois quase como sinônimos e a leitura que eu fiz, talvez até viciado pelo próprio método, digamos assim, é que ele vai de uma abstração para uma concretude maior. No sentido de que a superpopulação relativa seria tomar a população não no sentido... E aí a crítica ao Malthus, né? A população não deve ser considerada como a população em si, abstratamente. Se eu for considerar a nação, eu tenho que considerar relativamente ao capital, né? Ou relativamente à necessidade do capital. E aí, por que eu parto dessa leitura, tá? Porque o próprio título ali do ponto 3 é a produção progressiva de uma superpopulação relativa ou exército industrial de reserva. Então, pinta quase como sinônimo. E aí, ali, no final do segundo parágrafo, então ele vai dizer assim, a última frase ali do segundo parágrafo, tá? A acumulação capitalista produz constantemente, e na proporção de sua energia e seu volume, uma população trabalhadora adicional relativamente excedente. Isso é, excessiva para as necessidades médias de valorização do capital, e, portanto, supérflua. Quer dizer, então, não é uma superpopulação em abstrato, assim, geral, considerada a nação. É uma superpopulação considerada as necessidades do capital. Tá? E aí, o meu ponto principal, que, assim, para mim, me parece que é mais esclarecedor enquanto a essa distinção, e aí eu queria ver o que tu acha, é não o parágrafo seguinte, no próximo, tá? Que aqui está assim, ó. Mas, se uma população trabalhadora excedente é um produto necessário da acumulação ou do desenvolvimento da riqueza com base capitalista, essa superpopulação se converte, em contrapartida, em alavanca de acumulação capitalista. Ela se torna uma alavanca de acumulação capitalista. E até mesmo numa condição de existência do modo de produção capitalista. Ela constitui um exército industrial de reserva. Quer dizer, ela se torna, no sistema capitalista, essa superpopulação se torna um exército industrial de reserva. Disponível, que pertence ao capital de maneira tão absoluta como se ele o tivesse criado por sua própria conta. Ela fornece as suas necessidades variáveis de valorização, material humano, sempre pronto para ser explorado, independente dos limites do verdadeiro aumento populacional. Então, quer dizer, me parece, não sei o que tu acha dessa chave de leitura, de que a superpopulação relativa ela é mais abstrata, considerada uma população nacional, digamos, e o exército industrial de reserva é essa superpopulação aplicada ao capitalismo, de acordo com as necessidades do capital. Eu acho que pode ser isso, mas ainda não responde a minha questão, que é onde é que se enquadra o lumpen proletariado. O que, afinal de contas, é essa camada chamada pauperismo? É ou não é exército industrial de reserva? É ou não é passível de ser... Pois é. Daí Então, eu acho que essa tua interpretação é boa, né? Mas continuo naquela dizendo assim, a superpopulação relativa é uma coisa mais geral, em abstrato, daí quando você entra na concretude, ela se transforma em exército industrial de reserva e pauperismo. Tá, mas aí eu avanço. Eu tendo a diferenciar, o meu ponto é assim, eu tendo a não incluir o pauperismo naquele grupo de pessoas que são passíveis de serem recrutados pelo capital. Mas aí eu também faço uma leitura diferente, Daiane. Vamos ver o que tu acha, tá? Uhum. Então vai o ponto 4, diferentes formas de existência da superpopulação relativa. Tá? Aí ele vai dizer, então, como tu bem disse antes também, né, no primeiro parágrafo já, a superpopulação relativa possui continuamente três formas. Então, a superpopulação relativa é flutuante, latente ou estagnada. Vejam, se partir do meu pressuposto, tanto faz dizer se é superpopulação relativa ou exército de reserva, é só uma questão de concretude e abstração.
Eu acho que cabe para os dois isso, tá? E aí daí ele explica o que é a flutuante, o que é a latente, o que é a estagnada. Ele está tratando da superpopulação relativa, que aplicada ao capitalismo vira o exército de reserva. Aí me parece que é quase como não é uma quarta forma, mas é uma nova categorização que é a esfera do pauperismo. Quer dizer, os mais pobres são os paupérrimos, né? E aí esses que são os mais pobres, que é a rapa do tacho, né? Ele divide ainda em 3 categorias. E veja, a primeira categoria é o apto ao trabalho. Quer dizer, não dá para dizer que não faz parte do exército de reserva, enfim, me fugiu lá, do exército, tá? Aí vem os órfãos e os indigentes, e depois os incapacitados para o trabalho. Então, quer dizer, me parece que é uma outra classificação, e não uma quarta forma. E, ao mesmo tempo... talvez, então, a gente possa mudar aqui a crítica ao texto do Marx e dizer assim, poxa, em vez de ele ter dito 3 categorias, tivesse dito 4, né? Mas aí que tá, porque é uma outra classificação, né? Porque naquela classificação que ele faz... Mas por que será que ele tira esses... Mas então, de novo, ele está dizendo aqui, agora que continua a leitura, ele está dizendo, eles são candidatos ao Exército Industrial de Reserva, são candidatos, mas não são do Exército Industrial de Reserva. Por quê? Onde é que está isso? Logo na sequência do que você leu ali, primeiros aptos para o trabalho. Daí basta apenas observar superficialmente a estatística do pauperismo inglês e se constata que sua massa se expande a cada crise e decresce a toda a retomada dos negócios. Tá. Segundo, os órfãos e crianças indigentes, eles são candidatos ao Exército Industrial de Reserva. Os segundos, os órfãos e filhos de indigentes. Então parece que eles ainda não são. É porque, esse talvez... enfim. Mas veja, especificamente em relação a essa segunda categoria dos paupérrimos, né? E daí ele coloca a terceira categoria, que os degradados, maltrapilhos e incapacitados para o trabalho. Então, quer dizer, ele está misturando aí as bolas, na minha opinião, entendeu? Eu acho que é isso. Ele mistura... Ele está tratando de uma nova classificação, mas não deixou isso muito claro no texto. Talvez seja uma nova classificação, né, essa coisa do pauperismo, mas ele mistura coisas ali que é de se perguntar se são ou não Exército Industrial de Reserva, né? Então, por exemplo, os órfãos, ok, são candidatos e muito provavelmente sim, entrem para o Exército Industrial de Reserva, muito porque crianças naquela época trabalhavam, né, enfim. Agora, o que dizer dos incapacitados para o trabalho? Eu acho assim, o primeiro, que é os aptos para o trabalho, fazem parte do Exército Industrial de Reserva. Os segundos, que são os órfãos, talvez ele parte do pressuposto que são muito crianças, mas assim que possível vão fazer parte do Exército Industrial de Reserva. E o terceiro, que são incapacitados para o trabalho, eles estão fora mesmo. Uhum. Fica essa coisa só de entender... Ou talvez cada uma daquelas camadas... Não, mas também não sei. Cada uma daquelas camadas tenha um sedimento mais profundo, que é o pauperismo, enfim, não sei dizer. E ele ainda separa do pauperismo o lumpen proletariado, né? Sim. Que são os vagabundos, delinquentes, prostitutas, ele fala em sumo, o lumpen proletariado. Então, assim, resumindo... por que ele separa essa camada e dá o nome de pauperismo, né? Aqui ele até faz no final desse parágrafo, ele faz um esclarecimento que eu acho interessante. Até para coisas que a gente já discutiu até de uma mestranda tua aí, eu acho. O pauperismo, no final desse parágrafo, tá? Pauperismo pertence aos custos mortos, ou custos falsos, né? Da produção capitalista. Gastos cuja maior parte, no entanto, o capital sabe transferir de si mesmo para os ombros da classe trabalhadora e da pequena classe média. Então, talvez esteja aqui a explicação da separação, que esses aqui são aqueles que tem que ser mantido por um sistema de assistência social, digamos assim.
Logo assim, um pouquinho antes do que você leu, ele diz assim: o pauperismo constitui o asilo para inválidos do exército ativo de trabalhadores e o peso morto do exército industrial de reserva. Isso. Então veja que o pauperismo não está nem no exército ativo nem no exército de reserva. Veja, o texto está estranho. Se fosse meu aluno, mandava reescrever. Não está claro. Não, mas veja, quando ele diz que é o peso morto do exército industrial de reserva, faz parte, né? Uma parte faz parte, aquela parte apta para o trabalho faz parte. Eu entendi isso. Tem uma parte que faz parte, que são os aptos, os outros estão prestes a fazer parte, que são os órfãos e os filhos, e os outros estão fora mesmo, que são os incapacitados. Estão fora mesmo, eu acho que dá para entender assim mesmo, né? Esse grau aí de aptidão, ou esse grau de inclusão dentro do Exército Industrial de Reserva. Também dá para fazer assim. Tá bem. Agora, por que pertence? Pertence aos falsos custos. Deixa eu ver aqui, tá nota aqui tá falsos custos. Pertence aos falsos custos da produção capitalista, que, no entanto, não sei por que, né? Eu acho que ele está falando dos inválidos aqui, né? Que é na continuação do texto. Eles pertencem aos falsos custos. Não sei por que é os falsos custos da produção capitalista e não da sociedade como um todo, né? Mas, enfim. Talvez, porque se eles for são uma produtos, invalidez decorrente, se for eles uma são invalidez produtos do decorrente capitalismo, né? do processo, né, produtivo. Como ele diz, o próprio exército industrial de reserva é um produto do sistema capitalista. Sim, aqui em cima ele está falando isso. Um pouquinho mais para cima, e a gente vai voltando. Então ele está falando assim, terceiro, degradados, maltrapilhos, incapacitados para o trabalho. São notadamente indivíduos que sucumbem devido sua imobilidade causada pela divisão do trabalho, aqueles que ultrapassam a idade normal de um trabalhador e, finalmente, as vítimas da indústria, cujo número cresce com a maquinaria perigosa, minas, fábricas químicas, etc. Isto é, aleijados, doentes, viúvas. Então, o pauperismo constitui o asilo para inválidos do exército ativo e o peso morto do exército industrial de reserva. Será que o pauperismo ele não estava se referindo a uma coisa? Eu acho que tem a ver com essa coisa que você falou mesmo, né? Do abstrato para o mais concreto. Talvez fosse uma categoria, sabe? Aquilo que a lei dos pobres atendia daquela época, né? Então, talvez ele estivesse se referindo àquelas pessoas lá de forma bastante concreta. Acho que é por aí. Algo hoje parecido com a nossa previdência, assistência social. Isso, aquele benefício de prestação continuada, alguma coisa assim. Acho que é isso mesmo, Almiro. Faz sentido, sim, essa tua colocação. Tá bem. Mas continuaria fazendo parte dessa superpopulação relativa, né? Sim, sem dúvida. Faz parte da superpopulação relativa, né? Como o que só nos traz dúvida. Tem... Isso. Desculpe, Júlia, te cortar. Pode falar. Não, imagina. É porque é exatamente isso que eu estava, assim, né? No início desse item 4, ele justo fala, né? A superpopulação relativa existe em todos os matizes possíveis. Ela é muito mais ampla do que apenas essas três, né? Categorias que ele fala, né? Da flutuante, latente e estagnada. Sim, a gente que seriam essas a do gente até tem que reserva. atualizar um pouco ela para os nossos tempos, né? Então, por exemplo, órfãos já não entrariam na categoria, em razão de toda uma modificação. Não trabalham no princípio, né? Exatamente. Então, a gente pode dar uma atualizada aqui. Então, a gente pode pensar que, por exemplo, na camada latente, já não fazem mais parte trabalhadores rurais, porque vamos supor, então, que o capital já adentrou todas as áreas rurais, não tem mais ninguém para migrar para as cidades, então, ou tem muito pouco, enfim. Então, a gente poderia realmente analisar categoria a categoria e fazer uma atualização, sem dúvida. É isso aí. Eu acho que continua
fazendo sentido aquilo que você explicou, Daiane, para a gente aqui, né? Que realmente a superpopulação relativa ela é mais ampla e ela inclui o pauperismo e todas essas outras, né? E o Exército, ele até naquela parte que o Almiro falou, né? Ele fala assim, né? Que ela constitui um exército industrial de reserva disponível, né? Acho que quando ele fala de disponível é que ele tem possibilidade de ser contratado, né? Ele está disponível, tem condições, né? Já uma população, né, relativa de forma geral, ela inclui todos esses outros que não estão disponíveis, talvez, né? Exatamente. Talvez não estão, né? Acho que o pauperismo entra aí e daí uma parte dele não estará disponível, né? Que são os incapacitados. Mas daí eu acho que faz sentido analisar, pensar que o Marx estava se referindo a uma categoria mais concreta da época dele, né? Talvez esse termo fosse bem comum, esse grupo de pessoas fosse bem comum, né? Alvo de análise, enfim. E aí ele resolveu discutir um pouquinho sobre esse pauperismo aí logo na sequência. Então, eu acho que é isso que está acontecendo mesmo. Mas de qualquer maneira, sim, a superpopulação relativa, mesmo que ela seja algo mais abstrato, ou talvez por ser algo mais abstrato, contempla, ela é mais ampla, né, mais geral. E aí, quando você desce no nível mais concreto de análise, aí você encontra categorias mais específicas, né? Acho que pode ser isso mesmo. E ele depois até fala ali um pouquinho abaixo, seguindo essa leitura que vocês estavam fazendo, né? Fala, mas quanto maior for esse exército de reserva em relação ao exército ativo, tanto maior será a massa da superpopulação consolidada, cuja miséria está na razão inversa do martírio de seu trabalho. Né? É isso aí. Agora, a minha aluna que eu me referi, Almiro, é essa menina aqui, ó, Gabriele. Ela é da graduação, tá? Gabriele, é legal essa passagem aqui, ó, né? Que onde ele está falando que os inválidos são falso custo da produção capitalista. Vamos guardar isso daí e pensar aí como é que a gente vai... O que pode servir aí para nossa análise do fundo público, né? Que agora estamos incorporando a autora lá sugerida pela Thalita. É isso aí, pessoal. Você está sem áudio, Gabi? É isso mesmo. Obrigada ao Muiro também por citar essa parte, porque às vezes algumas coisas passam diretamente. Mas me surgiu uma dúvida bem pontual. A gente sabe que o Exército Industrial de Reserva ele pressiona os salários para baixo. O pauperismo, ele acaba não pressionando os salários para baixo porque as pessoas não são recuperáveis pelo capital? Então, aí que está uma certa, não vou dizer contradição aí, mas uma parte do pauperismo ele diz que é apto ao capital, ao trabalho, né? A primeira camada ali que o Almiro leu, primeiro, os aptos ao trabalho. Então, se ele é apto ao trabalho, ele com certeza faz coro aí na pressão para baixo dos salários. Os órfãos também, naquela época. Hoje já não faria mais sentido essa categoria, né? Agora, os incapacitados, com certeza não, né? Incapacitados para o trabalho não fariam essa pressão. Então, a tua pergunta é importante nesse sentido, né? Porque a gente toma como conclusão que o Exército Industrial de Reserva pressiona os salários para baixo. Então, essa categoria de incapacitados a gente teria que tirar aí dessa pressão para baixo, né? Com certeza. Então é isso. Obrigada. Por isso que eu acho que essa categoria pauperismo aí, mas enfim. Eu vou reler toda essa parte aí, à luz da sugestão do Almiro, para ver se as peças se encaixam. O que mais, pessoal? No nosso último e derradeiro encontro do livro 1, alguém mais gostaria de fazer alguma contribuição, alguma observação, algum protesto, algum pedido, alguma reclamação?
Ah, pessoal, uma coisa importante, deixa eu dar um aviso. Ah, eu fiz uma enquete lá, né? Vocês responderam, muito obrigada. Depois eu compartilho com vocês o resultado. É que o professor Klaus estava querendo saber se ele dava antes o curso do método ou o curso da renda da terra, por isso que eu fiz essa enquete. Então, eu concluo que primeiro ele vai dar o curso sobre o método, tá? E talvez em agosto, e daí em setembro a gente deixa o curso da renda da terra em setembro. Oi, Daiane, é o Tex. Oi, Tex, pode Eu falar. não consegui acessar, você acredita? Eu clico e ele não abre. Ai, ué, como que pode? Então, não sei. Aí eu não consegui responder a enquete. Depois eu vou mandar especialmente para você, então, um link Eu novo. agradeço. Por que será obrigado. que não... Porque você tentou acessar pelo e-mail, né? Talvez eu tenha feito alguma coisa errada no link do e-mail. Mas eu vou rever e daí eu passo de novo, tá bom? Tá bom, obrigado. Tá? Eu já vi que mais umas 90 pessoas já responderam, então talvez muitas pessoas não conseguiram acessar, mas obrigada por ter falado, que daí eu mando de novo o link aí para a gente saber. E aí surgiu os mais variados tipos de curso demandados, né? Depois eu compartilho com vocês aí. E a gente vai tentando atender na medida do possível. Eu achei interessante que muita gente está interessada em fazer o curso sobre as crises econômicas, então eu já estou ali perturbando o Tipola para ele terminar o curso, porque o curso dele está 90% pronto, só que falta terminar um pedaço. Então, vamos ver se ele consegue terminar para esse ano ainda, e a gente oferece aí lá por novembro, sei lá, alguma coisa assim. Ah, mas não era isso que eu queria falar, isso só queria agradecer que vocês preencheram. Do ponto de vista burocrático, né, do encerramento do nosso projeto, eu vou mandar para vocês um link com uma avaliação dos cursos, tá? Isso é uma coisa importante que vocês preencham, que é aquela coisa burocrática de preencher relatório final de projeto de extensão. Eles querem saber o que os participantes acharam, as sugestões, etc e tal. Então, eu peço que quando eu mandar o link, se vocês preencham para que eu possa fazer o encerramento formal do projeto e daí sair os certificados, beleza? Quem mais, pessoal? Quer fazer mais algum comentário? Alguma coisa? Daí eu queria ver se, de repente, a Luciana, tá? Oi, Luciana, Oi, querida. Pode falar. Se há possibilidade, porque digamos que a gente tem agora no próximo curso um curso de método, né? Mas pode ser que disperse um pouco o pessoal que não vai fazer o curso de método para um próximo, por exemplo, Renda da Terra. Tem como usar a nossa lista de e-mail para fazer divulgação? O seu microfone desligou, Daiane. Não, com certeza, eu vou usar aquela lista de e-mail lá para divulgar os cursos que forem acontecendo, tá? Não vou passar só no WhatsApp, porque o WhatsApp tem só um grupo pequeno ali. Eu vou usar a lista de e-mail, sim. Você chegou a receber o link pelo e-mail ou você não viu? Para fazer as sugestões? Sim, recebi e respondi também. Tá. Então, sim. Eu vou essa lista de e-mail aí eu tenho, né? Fora os que pediram para tirar o e-mail em razão daquele problema que a gente teve no início. Mas é um grupo grande ali, então eu vou divulgar por ali também. Ai, ótimo, tá. Obrigada. Tá bom. Tá. E vocês podem divulgar para quem vocês quiserem também, tá? Então, vamos divulgar aí. Então, pessoal, o que mais? Mais alguém aí queria fazer alguma observação sobre o texto ou sobre o curso? Está em aberto para participações diversas? Diga, Marco. A palavra é sua. Boa noite, professora Daiane. Boa noite, colegas. Primeiramente, né, agradecê-la pela oportunidade. É muito bom ler o Marx para além da filosofia, que é em área de formação, né? Ter essa visão mais do ponto de vista econômico. Quando eu fiz uma disciplina na sociologia, quando eu estava na graduação, fiz sociologia em Weber. O professor chegou a sugerir, falou, não fique com o Marx só no campo da filosofia, você vai se perder, e realmente ele tinha razão. Mas fazer esse agradecimento dessa leitura, né? A Unicamp, o curso de economia da Unicamp tem um curso, uma leitura completa do Capital, mas na época eu não pude fazer, enfim. Mas agradeço pela generosidade do compartilhamento do conhecimento. Em segundo lugar, eu queria sugerir algumas leituras em relação a gente pensar
essas categorias, né, de exército de reserva no universo brasileiro, né? Porque a gente tem algumas particularidades aqui que chamam a atenção. E aí tem uma professora da Bahia, da UNEB, da Universidade do Recôncavo, se eu não me engano, chamada Carla Liani. E ela faz o seu doutoramento estudando os trabalhadores informais que trabalham no centro da cidade de Salvador. Eu ouvi ela falando, né? Comecei a ler a tese de doutoramento dela. Eu até acho que abri aqui, peraí, deixa eu ver se eu pego o nome dela. O nome da tese dela, o nome dela todo é Carla Liani Nascimento dos Santos. Ela fez pela UFBA, pela Federal da Bahia, Departamento de Sociologia. E aí ela escreve, né, sociabilidades itinerantes dos trabalhadores ambulantes em Salvador, Bahia. O percurso de desqualificação social é uma questão. E aí ela traz, comecei a ler, e ela vai trazer algumas reflexões de como existem um grupo de trabalhadores brasileiros que ainda estão na dinâmica econômica do século XIX. Eu achei bem interessante essa perspectiva, né? De pensar um grupo de trabalhadores que ainda está numa perspectiva de trabalho dentro de uma dinâmica um pouco posterior ao período que o Marx compôs, né, o Capital. E pensar também no artigo do Robert Schwartz, que ele vai fazer uma avaliação, né, que chama As Ideias Fora de Lugar. Ele vai fazer uma avaliação do liberalismo no Brasil através das obras do Machado de Assis, que eu acho bem interessante também. E aí pega o mesmo período discussão sobre por que ele é marxista, né? Então ele vai tentar convencer de que o liberalismo é fora de lugar no Brasil, não dá certo no Brasil, né? Uma defesa bem interessante do Robert Schwartz, chama As Ideias Fora de Lugar. É isso, professora, obrigado. Legal, Marco. Obrigada pelas sugestões. Acredito que você sugeriu porque ambos usam, né, o Marx, né, a ideia de exército industrial de reserva, acredito eu, né? Tem que ter gente trabalhando aí para trazer para a concretude, né, para o período mais atual, essas coisas que o Marx escreveu, né? Então, essas categorias do exército industrial de reserva precisam ser reanalisadas, vamos dizer assim, de acordo com as categorias de hoje, né? O que é população, o que é forma estagnada hoje, o que é forma latente hoje, né? Quem compõe essas formas hoje, né? Seria um trabalho bem interessante de ser feito, né? Tem um trabalho aí de um aluno nosso de mestrado, já faz uns anos, não me lembro de quando que é o Nelson Granato. Ele fez uma análise do exército industrial de reserva, mas ele não se apegou muito a essa reinterpretação, ele se apegou mais ao cálculo, né, à estimativa, tal. Mas eu acho que precisaria um aprofundamento desse reenquadramento das categorias. Seria um trabalho bem legal de ser feito isso daqui também. É isso, né, pessoal? Marco tá com a mão levantada ainda? Quer falar mais alguma coisa ou não? Baixou. Mais alguém, pessoal, gostaria de falar? Almiro? Abriu o microfone. Eu só queria, digamos assim, engrossar o coro de agradecimento né, da disposição de vocês todos, né? De ti especialmente, Daiane, que foi a coordenadora. Acho que foi muito válido, né? Eu até já tinha lido alguma coisa do Capital, mas essa leitura assim, sistemática com debate, olha, sinceramente mudou minha vida. Então, eu agradeço muito, tá? Muito obrigado, Daiane.
Que bom, Miro, eu fico bem feliz mesmo. E digo mesmo de você e de todos os participantes, né? Agradeço muito vocês terem perseverado até o final, né? Sei que é difícil, principalmente agradeço aos que fazem os 3 livros ao mesmo tempo, né? Porque realmente a dedicação de vocês foi uma coisa incrível. Então, eu também quero deixar aqui o meu agradecimento a todos vocês e peço aí que continuem fazendo os cursos, né? Porque o nosso projeto de extensão tem no mínimo 5 anos, tá? Ele não vai morrer tão cedo. Então, temos muitos cursos pela frente. E, aliás, qualquer um de vocês que queira se tornar ministrante de curso, né, serão muito bem-vindos. Então, por exemplo, o Almiro, se quiser fazer um curso aí sobre o direito do trabalho na ótica marxista, venha, que a gente faz aqui e chama os advogados para assistirem, né? Mas, assim, então, todos assim, convidadíssimos a participar do nosso projeto enquanto participantes de outros cursos e enquanto membros da equipe, tá bom? A Luciana levantou a mão, pode falar, Luciana. Não, também, sabe, Daiane, eu queria também agradecer, porque eu sei que é uma atividade da UFPR, provavelmente uma atividade de trabalho sua, mas agradecer por abrir o espaço para que a gente que também é de fora e vem de outras instituições e que não é de outras instituições de educação, da gente poder participar e também ter esse conhecimento agregado, né? Eu sou da área da sociologia, na graduação eu tive muito contato com o livro 1. O livro 1, 2 e 3 eu li no final do ano passado. E a importância da gente, e como é importante a gente ler isso coletivamente, ler em conjunto, né? Uma leitura sozinha fica deixando muitas lacunas e elementos que às vezes você nem se dá conta, né? E a leitura em conjunto, ela ajuda você a pegar esses importantes elementos. E como foi rico, principalmente para mim, que sou da sociologia, de pegar vocês comentando do ponto de vista econômico mesmo, mostrando cálculo, mostrando fórmula. Isso é algo que a gente não tem na sociologia, né? É muito difícil. Então, foi a primeira vez que eu vi esmiuçado da maneira como vocês colocaram, né? Eu estou fazendo os 3, assim, dos 3 livros, e foi um espetáculo para mim, assim, uma grande oportunidade, eu não sei nem como mensurar isso. Eu realmente estou muito agradecida por vocês. Muito obrigada. Nossa, obrigada. Eu que agradeço, tá? Agradeço mesmo por vocês terem aproveitado, porque o espírito da extensão é justamente esse, né? A universidade levando para a comunidade algum conhecimento que seja útil para a vida de vocês. Então, muito legal esses depoimentos, muito legal mesmo. Diga, Virgínia, pode falar. Então, também para agradecer, eu peço desculpa se eu comecei a dar aulas de novo terças-feiras, mudou o semestre, então não consegui participar. Agora eu fiz um intervalo na aula e consegui entrar um pouquinho aqui. Mas queria também agradecer, porque eu li também, eu tinha lido o livro 1, o livro 2, mas na graduação, nos anos 90, e tinha ficado aí. E é o que a colega falou, ler coletivamente, né, é outra coisa, é com a leitura dos outros, com a leitura dos especialistas, e também tendo, né, uma percepção diferente, inclusive também de áreas diversas dentro das ciências sociais e humanas, né? Então, foi uma experiência totalmente positiva. Que continue. Parabéns, Daiane. Obrigada, Virgínia. Para a gente foi uma grande alegria ter a Virgínia, porque ela foi uma colega de trabalho, né? Foi professora lá no departamento. E foi uma surpresa também, né? Tê-la aqui, né? Estudando um pouco do marxismo, mas, de qualquer maneira, obrigada mesmo também pelas palavras, Virgínia. Obrigada. Tá, joia? Continue. Bom, pessoal, então, podemos dizer tchau, mas vamos dizer só até breve, nos vemos aí em outros cursos, né? Eu vejo vocês que fazem o livro 2 amanhã, e para os que não fazem, nos despedimos por aqui, esperando encontrá-los novamente em outros cursos, tá bom? Tá bom, então. Então, boa noite a todos e até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Boa noite, obrigada. Boa noite, muito obrigada. Até breve.